Secretário, estamos 2 meses, né, o senhor na Secretaria de Governo. Como é que tem sido sua relação com os políticos, com as lideranças comunitárias, movimentos sociais? Como é que tem sido? Muita gente batendo na sua porta aí. Demais, demais. Eu costumo dizer que eu não sou dono do meu tempo, não, né? Então eu sei a hora que saio de casa e não sei a hora que volto, e mais ou menos eu sei quem vou atender, com quem vou falar, mas não tenho controle nenhum disso, porque a Segov, de fato, é uma meca, né? Onde todos vão na tentativa de, pelo menos, se não resolver, e confesso que não são resolvidos todos os problemas, mas pelo menos na expectativa de ir lá colocar os problemas para que possam ser ouvidos e tratados. Eu fui secretário da prefeitura, tive 8 anos na prefeitura, na gestão de Geraldo, né? E como secretário executivo de projetos especiais, quando o secretário era o doutor João Guilherme de Godoy Ferraz, a gente sempre, projetos especiais, ainda hoje é uma secretaria que trabalha com obras, né? Com obras que são importantes para o programa de governo. Sempre foi assim e continua sendo assim. E por conta dessas obras, dessa especialidade, da especificidade dessas obras, a gente sempre teve muito contato com lideranças e com políticos, né? Com vereadores, no caso, deputados também, deputados federais, que a gente muitas das vezes, a gente fazia também lá no Gabinete de Projetos Especiais a captação de recursos, era até eu que tratava disso. Então, deputados federais da nossa bancada federal em Brasília, nos ajudando com emendas, enfim. Então, por conta disso, eu já tinha, e por conta também do meu exercício lá no tribunal, eu já tinha já conhecia quase que todos eles, pouquíssimos eu não conhecia, e já tinha alguma relação de amizade ou de coleguismo com todos eles, né? Eu tenho eu acho que esse meu jeito mais aberto assim e leve, né? Você tem que ser sim, sim, não, não, como diz lá na escritura, né? Então a política por vezes já teve isso, talvez há algumas décadas atrás, ela tinha uma característica de ser a arte do enrolar, né? Era o melhor político quem melhor enrolava. De muito tempo para cá, a política é a arte da conversa, de muito tempo para cá. Então, eu gosto da questão da conversa, tenho me dado bem com relação a esses elogios, com relação à simpatia, eu até não. Deve ser de alguns amigos meus que ficam falando a mesma coisa para muita gente. Mas eu não tenho esse conhecimento todo desses elogios, não. Mas certamente, se existem, é por isso, é por essa maneira como eu levo trato as pessoas. Eu acho que o mundo hoje está muito carente de empatia, né? De empatia. Então, quando você gasta a energia de modo igual, ou pelo menos no que tange a sua atenção, com todo mundo, de modo que a pessoa se sente atendida e sente atendido tanto de um líder comunitário, se sente atendido na mesma modalidade, no mesmo grau de um vereador, de um deputado, ele sai de lá, se não sai com o problema resolvido, mas sai pelo menos ciente que foi ouvido, né, que foi escutado. Talvez seja isso o segredo aí desse sentimento de gente boa que eu passo. Talvez seja isso. Não, pois é, legal. E essa repercussão ainda que a gente estava falando, que aconteceu bem positiva na sua postagem, a gente ficou também surpreso porque, assim, você não é uma pessoa publicamente tão conhecida, não é, né? Mas você é muito conhecido nos bastidores da política. É conhecido ali como uma figura de bastidor mesmo, né? Aquela pessoa que é o articulador ali, aquela pessoa que trabalha nos bastidores como articulador. Então a gente ficou bem surpreso quando teve positivamente, tá? Bem positivamente essa repercussão. Agora, Dema, tá chegando o período aí de chuva, né? Tá. A gente agora de abril, normalmente abril, maio já começa a cair uma chuva forte. Como é que a prefeitura está trabalhando, que ações estão sendo feitas para tentar mitigar os efeitos que a gente vai ter aí dessa chuva que todos os meteorologistas estão dizendo que vai ser uma das mais fortes dos últimos anos? A meteorologia se posicionou dizendo que esse ano é um ano cuja previsão de chuva vai ser um ano pesado, né? Mas a gente teve em maio do ano passado o que foi considerado aqui em Pernambuco, acho que o maior desastre climático, né? Que foram aí, pela quantidade de chuva em uma semana, a gente nunca tinha tido uma chuva nesse volume numa semana só, né? Esperada aí para quase um mês. E foi uma tragédia, né? Recife é uma cidade que tem características geográficas para esse tipo de evento complicado. Aliás, esse volume de chuva em qualquer cidade do mundo
complica. Em qualquer cidade do mundo que seja minimamente acidentada como Recife é trágico, em qualquer cidade do mundo é trágico. E em Recife não foi diferente. Não é? A prefeitura atuou quando do socorro daquelas pessoas, atuou emergencialmente, dando subsídio, dando auxílio, mas também cuidando de tirar aquelas pessoas daquelas áreas de maior perigo, né? Colocando em abrigos e dando algum tipo de ajuda para a locação, para o auxílio moradia, que infelizmente, por conta até da pujança econômica do município, é muito pouco. É muito pouco. Mas a prefeitura, desde lá, praticou o maior investimento em áreas de encostas, né? Em áreas de encostas. Foram mais de 500 grandes obras em áreas de encostas já entregues. Naquele momento lá das chuvas, o prefeito João Campos, né, que eu fui diretor de SUAP lá, quando o Eduardo Campos era o governador, né? E Geraldo Júlio era o presidente, era o secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do Porto. Então, ainda que poucas vezes eu tive com o saudoso governador Eduardo Campos e lembro do seu jeito de tratar, de tocar as coisas, seu ineditismo, às vezes, de dar uns rabos de arraia aí para cima, né? E João, naquele momento tão acuado, você imagina que é um jovem prefeito, né? Tendo na sua frente um maior desastre climático do Estado, pessoas, dezenas de pessoas que perderam suas vidas, né? Dezenas de famílias impactadas. Imagina o impacto que foi no prefeito João Campos naquele momento. E ele, dentre outras providências que ele tomou, ele foi ao BID. Ele foi consultar o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem como uma de suas metas o socorro ou o financiamento de ações para diminuir acidentes, ou não acidentes, mas tragédia desse jaez, desse tamanho, né? E João foi destemido demais e propôs ao BID uma operação de crédito que, se não resolve por um todo, vai fazer com que Recife dê um largo passo para a resolução desse problema. E a gente está aí por assinar por esses dias agora, vai ser encaminhado ao Senado para análise e aprovação, tenho certeza disso, a maior operação de crédito que o BID já fez com o município em sua carteira. E esse que é mais de R$1 bilhão. E esse volume vai ser todo executado em obras, não só de encostas, né, mas também obras de drenagem. E essa providência, esse volume que chega, como disse, por esses dias, o contrato vai ser assinado por esses dias, esse ano ainda chega parte desses recursos, vai fazer com que se a gente possa fazer frente, sabe, a uma quantidade de chuva que, porventura, seja agigantada como foi a do ano passado. Lembrando que esse é um problema histórico, é um problema que não vai ser uma gestão que vai resolver. Não é? Nós recebemos aqui, acho que é um mês, mais ou menos, uma missão da Holanda. Eles, sim, são especialistas nesse tipo de questão. E eles saíram muito impressionados e muito preocupados. Não é? Estão nos dando uma grande consultoria nisso, mas com a situação do que tange a nosso relevo, né? A nossa ocupação, e repito, estão lhe dando assessoria para a gente possa, com essa verba da captação de recursos que a gente fez junto ao BID, dar passos largos para resolver isso. Para além disso, a gente está lançando aí, e já foi até lançado do ponto de vista da imprensa, um centro de monitoramento, por assim dizer, não é? Com itens mais claros, com abrigos já determinados, já nas áreas de possíveis impacto, não é? Com um plano de remoção de imóveis, com abrigos, com depósitos já contratados, logicamente sob demanda, para se acontecer, os imóveis ainda levados para lá, e mais do que isso, com avisos meteorológicos, né? A Prefeitura da cidade do Recife, pela primeira vez na história, trouxe para a sua equipe meteorologistas, não é? Que vão fazer, como a APAC faz a análise do tempo, e a gente tem boletins emitidos pela ANAC, pela PAC, a gente também está com esse centro nosso em condições, ou a passos largos para ter condições, e também emitir boletins desse sentido, e a gente já tem internamente todo o nosso passo a passo do que fazer, desde das equipes mais de base até
os secretários que são atendentes àquelas áreas, serviço social, infraestrutura, educação, saúde, no nível mais, dependendo do nível de alerta de chuvas ou de acidente desse tipo, a gente é acionado. Então, isso já foi anunciado, esse plano, né? Recentemente, acho que há uns 10 dias, e eu penso que também é uma excelente medida para a gente fazer frente a pedir a Deus que isso não aconteça, pedir a Deus que esse volume de chuva, se porventura vier, que ele ocorra de modo espaçado, né? se espaça aí durante o ano todo, a estação chuvosa toda, se assim ocorrer, não possa vir concentrado numa época só, mas se assim ocorrer, que a gente possa minimizar, sabe, o sofrimento que foi gigante no ano passado. Perfeito, secretário. O que é que a prefeitura tem feito também, além dessa questão dessa preparação por essas situações adversas do período de chuva? O senhor citou bastante o nome do prefeito João Campos. O que é que a prefeitura também pensa em fazer que vai, ao longo desse período, que vai ajudar quando a eleição começar, vai ajudar na imagem do prefeito João Campos e o que é prioridade também? Essa questão que a gente está falando aqui de chuva, sabe, de obras de encosta, ela vai, e eu vou ser bem verdade, até para muito além da eleição, para muito além da eleição. A gente tem inaugurado, quando inaugurado dando ordem de serviço ou fazendo visitas de fiscalização em obras de encostas gigantescas. O Instagram do prefeito, que ele usa muito essa ferramenta de rede social, sobremodo do Instagram, e quem for lá no feed lá do prefeito vai perceber que ele tem tido uma preocupação gigante com isso, não é? A gente, quando você visita uma obra dessa, que são encostas, pessoal, gigantescas, algumas delas, né? Outras são pequenas e não tão menos importantes. Mas essas gigantescas, elas cuidam de resguardar para que a terra não deslize centenas e centenas de famílias, sabe? Então, é muito mais do que chegar no ano que vem, e a gente vai falar um pouquinho sobre reeleição, eu acho, mas é muito mais do que chegar no ano que vem e você ter um número de mortes por acaso menor. Não é isso, não. É a gente evitar mesmo. É a gente atuar onde se precisa. Essa captação de recurso, e eu falei muito de fato no prefeito João Campos, porque, por óbvio, a equipe lá de captação, com o secretário Limeira, né, que cuidou disso com a sua equipe, com Isabela, com o pessoal todo, tem empenho nisso, tem ciência nisso, como diz o Matuto, né? Tem ciência nisso, mas a hora de pegar e fazer a proposta e ligar lá para o presidente foi João, sabe? Foi João que pegou o incidente do ano passado, o trágico incidente do ano passado, né? O fatídico incidente do ano passado, disse: isso aqui não pode mais acontecer, eu preciso de dinheiro para fazer frente a isso. E ele disse: quanto você precisa? Disse: mais ou menos R$1 bi. Mais ou menos R$1 bi. É uma coisa que é inimaginável. Repito, é a maior operação de crédito que um município já pactuou com o BID, não é? Então é por isso que eu cito a dar a César o que é de César, né? Dar a César o que é de César. Quando eu cito João Campos nisso, foi João Campos que teve essa iniciativa. E não é para além, e não é para uma simples imagem, numa reeleição que lógico que também se pensa nisso. É lógico que também se pensa nisso. Quanto melhor você chegar, quanto melhor avaliado você chegar para uma reeleição, melhor, em tese, será o resultado. Mas nesse caso específico, sabe? Nesse caso específico, das encostas e do cuidado, né, que o Recife está tendo para com aqueles que sofreram e sofrem com esses eventos, é uma questão de cuidado mesmo, de cuidado real. Cuidado real. Uhum. Aproveitando a deixa aí. Não, em cima disso também a gente tem essas encostas que eu me refiro, elas são, a gente não pactuou ainda, não assinou ainda a operação de crédito. Esse mais de R$1 bi a que me refiro, ele vai chegar para turbinar essas obras. Né? Ele vai chegar para turbinar, para a gente chegar onde a gente nunca chegou. Para a gente fazer obra de drenagem onde a gente nunca fez. Mas a gente já está atuando. O maior investimento desses últimos 2 anos, o maior investimento que a Prefeitura do Recife já teve em obra de encosta. O maior investimento foram mais de 500 obras.